nós somos alunas do 7º período de Medicina Veterinária e hoje nós vamos apresentar os nervos cranianos dos equinos. Eles são 12 pares de nervos que emergem do cérebro ou do tronco encefálico. Eles podem ser mistos, sensoriais ou motores. O primeiro nervo é o nervo olfatório. Ele é um nervo responsável pelo olfato. Ele transporta as informações do epitélio olfatório na cavidade nasal para o cérebro. Lembrando que o olfato do equino ele é muito desenvolvido para identificação de alimentos, de outros animais ou de perigos. Para a realização do exame, nós utilizamos alimentos. Com as mãos fechadas, nós aproximamos da face do animal e nós observamos o movimento da narina. O segundo nervo é o nervo óptico. Ele é o responsável pela visão. Então, ele transporta as informações do olho para o cérebro, permitindo assim a percepção de uma visão mais clara e nítida. Para a realização desse exame, nós aproximamos os nossos dedos dos olhos do animal. Assim, a gente tem o estímulo dos olhos e das pálpebras. O terceiro nervo é o nervo oculomotor. Este nervo ele é responsável pela movimentação ocular e pela contração da pupila. Esse nervo ele também inerva vários músculos oculares, assim permitindo o diferente direcionamento dos olhos. Além de também ser um nervo responsável pela movimentação da pálpebra superior. Esse exame ele deve ser feito em ambiente escuro e com o auxílio de uma luz. O quarto nervo é o nervo troclear. Ele tem a função de inervar o músculo oblíquo superior, que é responsável pela movimentação dos globos oculares. Para realizar o exame, a gente deve posicionar a cabeça do animal e observar as movimentações oculares. E depois a gente movimenta a cabeça do animal e observa novamente a movimentação dos olhos. Caso haja anormalidade, será uma anormalidade de posicionamento. De nervos é o nervo trigêmeo. Ele tem inervação motora para as pálpebras e a mastigação e inervação sensorial para o resto da face. Ele é um nervo misto. O exame desse nervo nos passa informação das córneas, das pálpebras e da mastigação. E quando se tem um déficit nesse exame, muitas vezes causa a mandíbula caída no equino. O exame desse par de nervos consiste em observar a simetria dos músculos faciais, em tocar a pálpebra para observar a movimentação. Em alguns testes também, eles utilizam um objeto pontudo para cutucar a face e assim o cavalo vai responder de maneira negativa. Um outro teste também consiste em alimentar o equino para observar o movimento das mandíbulas. O sexto nervo é o nervo abducente. Ele tem a função de inervar o músculo lateral reto e o retrator ocular, que é responsável pela movimentação dos globos oculares. Caso haja uma anormalidade, vai indicar lesões e resultar no estrabismo medial e na inabilidade de retrair os olhos. A realização do exame do nervo abducente é bem semelhante ao nervo troclear. A gente vai observar o movimento dos olhos, com a diferença de que a gente vai tocar na córnea. O sétimo par de nervos é o nervo facial. Ele tem inervação motora das orelhas, das pálpebras e da expressão facial. Também tem influência nas glândulas lacrimais, glândulas salivares e na primeira porção da língua.
As lesões desses nervos elas são divididas entre lesões periféricas e lesões centrais. As lesões centrais causam deficiência no músculo das orelhas, das pálpebras, do focinho e dos lábios. As lesões periféricas causam deficiência na musculatura mimética do animal. O exame desse nervo consiste em observar a simetria dos músculos faciais, a movimentação auricular e a movimentação palpebral. O próximo par de nervos é o nervo vestíbulo-coclear. Ele é dividido entre dois tipos de nervo: o vestibular, que é responsável pelo equilíbrio do equino, e o coclear, que é responsável pela audição. Doenças nesse tipo de nervo comumente vão causar nistagmo, ataxia e inclinação da cabeça para o lado da lesão. O exame desse par de nervo consiste em observar a inclinação da cabeça do equino em relação ao corpo. Outro tipo de exame vai avaliar a audição do cavalo. Tá bom. Os próximos nervos a serem abordados serão o 9º e o 10º, o nervo glossofaríngeo e o vago. Estes dois nervos são geralmente examinados em conjunto porque atuam em estruturas coadjuvantes. O nervo glossofaríngeo ele é um nervo misto e inerva a faringe e a porção caudal da língua. A sua função, além do controle muscular, também tem como função a sensibilidade gustativa. E o nervo glossofaríngeo também permite que o animal examine a viabilidade digestiva do alimento. O nervo vago ele é o maior dos nervos cranianos e se estende até as vísceras abdominais. Ele tem como função a inervação mista das vísceras torácicas, abdominais, laringe e faringe. Para o exame dos dois nervos, que devem ser feitos em conjunto, o animal deve ser observado durante seu alimentar e examinar a maneira com que ele apreende o alimento e se ele é capaz de deglutir sem problemas. Em complemento com o exame do glossofaríngeo, nós também podemos oferecer algum alimento amargo ou desconfortável para o cavalo, para ver se ele consegue fazer essa diferenciação de gosto e rejeitar o alimento. Em relação ao nervo vago, anteriormente era usado o SLAP test para o exame deste nervo, porém ele caiu em desuso pelo fato de machucar o animal. Então, nesse caso, o mais ideal seria o uso de endoscópio para analisar as porções internas da garganta, laringe e faringe. E também pode ser feito um exame colocando o cavalo em exercício e em seguida auscultando sua frequência respiratória. Continuando, nós temos agora o nervo acessório. Ele é de pouca importância, já que a sua função é puramente motora. Ele é responsável por inervar os músculos trapézio, braquioencefálico e externoencefálico. Lesões desse nervo podem ser raras ou pouco identificadas, porque normalmente está associado a sinais clínicos de lesões em outros nervos. Mas se tiver alguma lesão nesse nervo, normalmente nós teremos uma atrofia dos músculos da região da tábua do pescoço. O nervo hipoglosso é responsável por inervar os músculos extrínsecos e intrínsecos da língua. O nervo hipoglosso é o responsável por inervar as funções motoras dos músculos intrínsecos e extrínsecos da língua. Como ele passa pela bolsa gutural, lesões nessa região, como infecções ou inflamações, podem gerar a paralisia da língua. Outras lesões que nós podemos ter é as destrutivas desse nervo, que daí vai ocasionar a lateralização da língua dentro da boca e, consequentemente, a sua atrofia.
Para a identificação de lesões nesse nervo, nós temos que observar como está a função da língua. Podemos oferecer um pouco de ração. É possível ver que a língua dela está perfeitamente funcionando. E outro teste pode ser os complementares, como ressonância magnética e tomografia.